o momento do Dezembro Laranja, né? Campanha que reforça os cuidados contra o câncer de pele e traz conscientização para as pessoas. Nosso convidado especial é o médico dermatologista, Dr. Lucas Fernandes. Dr. Lucas, muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Um ótimo dia. Queria falar justamente sobre essa campanha, né? A importância dessa campanha e qual que é o objetivo, de fato, do Dezembro Laranja. Um ótimo dia. Bom dia, Fernando. Essa é uma campanha promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia desde 2009 e ela ganhou esse nome em 2014, o Dezembro Laranja. Então visa chamar a atenção para essa doença tão comum, né? Simplesmente o tumor maligno mais comum do Brasil. Representa 1/3 dos tumores malignos. Então essa campanha hoje ela está tão grande, ela já entrou para o livro dos recordes como a maior campanha médica realizada em um dia no mundo inteiro. Cada ano que vem a gente consegue mais mobilização. A gente leva muita informação e a gente faz atendimento. O último dia 2 de dezembro, com um trabalho brilhante de doutora Camila Cruz, uma colega nossa dermato, a gente reuniu um grupo de colegas dermatologistas em Feira de Santana e atendemos mais de 300 pessoas em busca de câncer de pele. Houve mais de 20 cirurgias, pacientes realizaram. Só eu encontrei 12 tumores malignos nesse dia. Nossa. Num dia de atendimento, num sábado. Então, o que mostra o quanto essa doença é prevalente no Brasil inteiro e aqui em nossa região também. Pois e quando se fala de tumores malignos, de câncer de pele, surge como uma surpresa para muita gente, né? Muitas vezes um sinal que a pessoa tem, dá pouca importância, numa consulta de rotina aparece e tá com um câncer. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Quais são os sinais de alerta que a pessoa deve observar? Porque a gente vai acumulando sinais no corpo durante toda a vida e não sabe muitas vezes que ali pode estar um perigo, né? Isso é importante pra gente observar em nós mesmos e em pessoas à nossa volta. Porque a gente tem estatística, inclusive, que apenas 1/3 dos tumores de pele diagnosticados são suspeitados pelo próprio paciente. A grande maioria, 2/3 deles, suspeitados pessoas em sua volta. Então é o marido, a esposa, é o filho, é algo assim. Então os sinais devem ser uma ferida que não cicatriza, que passe de 30 dias, qualquer coisa que sangre ou fique uma ferida e passe 30 dias e não cicatrize. Se você tem uma elevação, um crescimento gradual de qualquer lesão, que parece inicialmente uma verruga, ou alguma pinta com alguma alteração, seja alteração de cor, seja alteração de borda, que você olhe e perceba que ela é distinta das demais. E tratamento, uma vez identificado, claro, suspeita, procurar logo um dermatologista, né? Mas como é que é esse tratamento? E a importância de não negligenciar. Por que eu digo isso? A gente ouve muitas vezes a pessoa falar, não, era câncer, mas é só tirar e pronto. Qual é o problema que pode trazer posterior um câncer de pele não tratado? Esse é um ponto muito importante, porque o câncer de pele nos confunde muito, porque existem cânceres de pele que são mais tranquilos, né? E existem alguns que são muito perigosos. Então, algumas pessoas têm na cabeça, né, que o câncer de pele é facilmente curável, minha tia teve, minha avó teve, meu tio teve, não é assim? Mas existem alguns tipos que não, que podem dar metástase relativamente precoce, ou seja, cedo pode invadir para outros órgãos. O tratamento ainda é principalmente cirúrgico, mas a gente tem evoluído em outras formas alternativas, ou substitutas da cirurgia ou complementares. Então a gente tem que buscar aquele equilíbrio, nem ter aquele desespero, né? Porque às vezes o desespero, Fernando, leva à negação. Há pessoas que apresentam lesões, suspeitam inclusive de que seja, e tem medo de ir ao médico achando que não vai ter mais solução. Não, nem ter esse desespero, nem também ficar tão relaxado, achando que isso aqui é fácil de resolver. Como tudo na vida é o equilíbrio, né? A gente tem que levar a doença a sério, não demorar de buscar o diagnóstico. Em situação mais grave, é um câncer que pode levar metástase e até em outros órgãos, outras partes, ele pode trazer um risco à saúde da pessoa e à vida da pessoa mesmo nesse sentido? Sim, inclusive temos milhares de mortes anualmente no Brasil por câncer de pele. Nossa. Inclusive o próprio INCA, ele admite que esses números podem ser subestimados por diversas questões estatísticas, de erro de cálculo, inclusive. Aqui na Bahia, por exemplo, a gente tem uma variante que mata muito, que é o melanoma acral, que é o tipo de tumor que matou Bob Marley, né? Porque ele tem a mesma frequência em pessoas de qualquer tom de pele. Então, relativamente frequente em negros também. Porém, o negro, ele demora de suspeitar que aquilo seja um câncer. Começa uma manchinha escura na planta do pé ou na palma da mão, ele acha que aquilo é uma micose, fica usando um creme, e muitas vezes o diagnóstico é tardio. Então, a gente tem aqui na Bahia, pela clara afrodescendência que temos, uma mortalidade por melanoma acral muito grande, e muito da morte por melanoma acral se parece com um derrame, com um AVC. Como ele dá metástase para o cérebro,
o paciente dá convulsões e dá sintomas parecendo que teve um AVC, e muitas vezes o atestado de óbito sai como AVC. E aquele paciente pode ter morrido de câncer de pele. Ou seja, pode ter até uma subnotificação importante aí, né? Isso, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, admite que existe essa possibilidade, eu acredito que sim. Você falou de pessoas de pele mais escura, pessoas de pele mais clara. Para câncer de pele, tem alguém que tem algum tipo de pele que tenha uma predisposição maior? Existe também a predisposição genética para isso, doutor Lucas? Sim, todos os tons de pele podem ter câncer, né? Inclusive o negro. Essa variante melanoma não faz diferença, né? Independente do tom de pele, a frequência é a mesma. Mas peles mais claras, para a maioria dos tipos de câncer de pele, é mais frequente. Quanto mais clara a pele, mais cuidado esse paciente deve ter. E aquelas pessoas que têm muitas sardas também, que a gente chama de efélides, muitas pintas ou sardas, são pessoas com risco ainda maior de desenvolver o câncer. E prevenção, protetor solar ainda é o principal aliado nesse sentido? Ainda é o principal, junto agora com as vestimentas UV que a gente tem, que são muito práticas, né? Elas funcionam muito porque você não precisa reaplicar como protetor solar. Vestiu, tá protegido. O importante é só ver a procedência, se é de uma boa marca, assim. Mas essa é a principal. Eu chamo a atenção para a proteção durante a infância. Durante a infância, a pele tem menos resistência. Então, o sol que seu filho toma de 0 a 18 anos, ele é mais causador de câncer de pele do que do resto da vida inteira. Olha só. Então, se você tivesse cuidado, o importante com seus filhos em casa, com proteção, ele vai ter um risco muito menor no futuro. Mesmo que depois que ele saia de sua casa, ele não seja tão cuidadoso assim. Ou seja, existe, é meio que como se fosse cumulativo. Você tomou o sol durante a infância sem proteção, na vida adulta você tem uma chance maior de ter câncer? Isso. Olha. Esse é o efeito acumulativo, aí a gente puxa para outra ponta, né? Então a gente falou da infância, né? Com cuidado extremo com a proteção. Graças a Deus o câncer de pele raramente aparece nessa fase, infância e adolescência, mas o sol tomado nessa fase vai dar na frente. Quando a gente pega para o outro extremo, o paciente idoso, né? Já bem velho, aquele câncer que ele teve eventualmente, ele vem fruto de uma acumulação de sol a vida inteira. Então, o que acontece muito? O paciente faz a cirurgia de câncer de pele, um paciente idoso, e a imediata preocupação da família é: meu pai não pode mais se expor ao sol, minha mãe não pode mais se expor ao sol, né? Por um ato de amor, de preocupação. Só que nessa fase não faz tanta diferença para frente. Então, o que eu falo com meus pacientes? Olha, entre você, falando direcionando a um idoso, viver sua vida normal usando boné, chapéu, protetor solar, ou ficar trancado em casa, do ponto de vista da pele não vai mudar quase nada, mas da qualidade de vida dele vai mudar tudo, para a saúde, imunidade. Então é importante ele conviver com isso. O paciente que teve um câncer de pele pode ter uma vida normal com proteção. É importante dizer isso, porque existe, né? É uma coisa meio que de um pensamento popular, né? Idoso não pode ficar exposto ao sol. Ou seja, o que ele acumulou até ali vai contar muito mais do que dali pra frente. Seria isso? É como tapa na cara. Você pode pedir desculpa, mas não tira mais. Ali tá feito, né? E essa é uma discussão bem ampla. A gente está aumentando a longevidade, né? A sobrevida no Brasil, a média de idade. A tendência é que os idosos fiquem cada vez mais independentes. E a gente tem que lutar contra aquela imagem: olha, meu pai já fez 70 anos, agora não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eles têm que ter independência. Eu acabei de ir para o Japão, onde é o país a gente tem a maior longevidade no mundo lá no Japão, e o que os idosos têm de independência é uma coisa linda lá. Então a gente tem que aliar isso, aliar a proteção, mas pensando na saúde global do idoso. Agora, pegando um outro viés a respeito da exposição solar. Muito se fala também de existir benefícios para a saúde, né? Existe horário para a exposição solar, forma de se expor ao sol de forma saudável, que vai ser, além de seguro, vai ser bom para a saúde da pessoa? Existe uma recomendação, que é uma recomendação mundial, né? Que se pede para evitar o sol entre 9 e 15 da tarde, que é o momento que você tem um tipo específico de ultravioleta, que a gente chama de UVB. Você tem um mais intenso nesse momento. Mas para nossa região aqui, 5 horas da tarde, no tempo que está fazendo, está queimando muito. Então a gente usa o critério clínico como mais importante, ou seja, se estiver ardendo, não está interessante, você tem que estar bem protegido naquele momento. Se sentir aquela ardência, você não deve ter vermelhidão após a exposição solar. Cada vez que você tem uma vermelhidão, é uma queimadura na pele e aumenta muito a chance de desenvolver doença. E é impressionante que a gente subestima o sol, né? Eu tô um pouco com a pele meio avermelhada porque pré-verão na Bahia, né? A gente tem quase que verão o ano todo, né? E aí peguei uma praiazinha ontem, mas é impressionante. Não tava nem esse dia totalmente ensolarado,
né, onde eu estava, mas aquele que a gente chama de mormaço, que queima, ou seja, não se deve subestimar o sol também, né, doutor Lucas? Não é aquele dia totalmente ensolarado, como a gente fala, céu de brigadeiro, o único que vai ser perigoso, né? Isso é uma falsa sensação de segurança, inclusive. Porque a nuvem, ela tem uma capacidade boa de filtrar o infravermelho, que é a fração do sol que esquenta. Só que ela filtra pouco o ultravioleta. Então você fica sem o desconforto ali, muito menos calor, mas aquilo está frequente. Então, por exemplo, a gente tem regiões do Rio Grande do Sul, de regiões de pessoas de pele muito clara e locais onde tem muitos dias nublados. E mesmo assim se tem uma alta taxa de tumores melanoma que são tipo grave. Então a gente não deve se iludir. O protetor solar tem que ser todos os dias, independente da estação do ano, inclusive. Outra coisa interessante, essa questão da estação do ano. Tem muita gente que usa protetor solar o verão inteiro, mas passou o verão, para de usar. O recomendado é o uso diário? Como é que é isso? Qual que é a recomendação certa para a proteção solar? Outra coisa, o fator de proteção também, né? A gente vê os mais comuns 30, 50, 60. Para cada tom de pele existe uma classificação? Existe uma recomendação de 30 ou superior, né? Até por questão de custo também, que fatores mais altos têm um custo maior. Porém, eu particularmente gosto um pouco mais dos 50 ou superior por tempo de duração do fator de proteção. Então, quando você tem os 50, você tem uma margem. Então, depois de 2 horas, você tem uma duração um pouco maior. Então, como você falou, tem que ser sempre, todo dia. E tem outra situação também, que é uma situação perigosa. A pessoa passa o ano inteiro aqui, né, do trabalho, profissional liberal. Ele não toma sol na barriga, nas costas, na coxa. E aí, uma vez ele vai, no final do ano, ele vai para o litoral norte. Aí ele acha, quase não toma o sol aqui, ele fica de sunga, corre ali na praia e dá aquela vermelhidão. Mas são justos esses episódios de queimadura solar que aumentam o risco do tumor mais grave, que é o tumor melanoma. Inclusive, o melanoma, ele não apresenta em áreas expostas ao sol, é raro acontecer. Quando ele acontece, aparece em áreas que são protegidas diariamente pela roupa, como a barriga e as costas. Então é importante a gente falar sobre isso também. Protetor solar diariamente, né? Mulheres, por exemplo, também é outra situação que a gente tem, nota muito. Pelo uso da maquiagem, acha que está protegido. Já tem maquiagem que protege também, né, doutor? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Não tirar o protetor solar por conta da maquiagem, né? Já existe maquiagem com filtro solar, existe filtro com cor. Tá fazendo muito sucesso, assim. Então, isso é uma coisa boa, porque ela já tá fazendo aquilo por motivo, né, de estética, ao mesmo tempo tá se protegendo. E o pigmento do protetor solar protege mais para mancha. Então, para as mulheres que se preocupam com mancha na face, protetor solar normal evita câncer de pele, mas o que tem cor protege também para mancha. Bom, pra gente encerrar, eu queria sair um pouquinho, eu sei que o nosso papo é motivado pelo câncer de pele, mas falar de prejuízos que o calor extremo pode trazer à pele também, né? Porque a gente fala tanto de câncer de pele, mas acredito que em consultório também exista uma outra demanda nesse sentido, causado pelo calor, exposição de sol ou abafamento na roupa. Você falou de profissionais liberais, tem muita gente que fica ali com a roupa o dia todo que sua seca, sua de novo, sua seca com a roupa, porque fica o dia todo ali exposto. Tudo isso pode trazer algum tipo de problema de pele também, doutor? Sim, a gente tem visto muito esses dias, né? Esse ano é um ano muito quente, então as doenças fúngicas, principalmente de regiões de dobras, estão sendo assim a todo momento. Região de virilha, região de axila, abaixo da mama, mulheres que têm mamas pendulares, né? Mais caída, acontece aquilo ali. Então aqueles cuidados que as colonos tinham antigamente de colocar talco quando vinham para cá, né? Então assim, secar muito bem, colocar talco infantil, inclusive na região de dobras, e monitorar. E ter muito cuidado com a automedicação. Edilson Barbosa teve o cuidado de falar comigo antes de tratar, né? Mas muitos pacientes, eles se automedicam e muitos desses distúrbios podem não ser tão simples assim, ou outros podem piorar com esses cremes que a gente tem acesso facilmente à mão. Pois é, doutor Lucas Fernandes, muito bom recebê-lo aqui, bom falar sobre esse momento do Dezembro Laranja, da importância, né, de prevenção ao câncer de pele. Eu gosto muito desses meses com cores, porque é um momento da gente falar um pouco sobre o problema que existe todos os dias, mas se a gente tem um momento para falar mais e gerar uma necessidade maior das pessoas em buscarem ajuda médica, a gente pode estar salvando vidas, a gente pode estar ajudando na cura de muita gente. A gente não tem nem a dimensão, né, do tanto que a gente consegue atingir em relação à cura, a diagnóstico principalmente, e também a evitar
possíveis casos. Muito bom tê-lo aqui sempre, viu? Que bom, eu estendo aqui um convite também para quem está ouvindo e se interessa mais sobre esse assunto. Há mais de 10 anos você sabe que eu desenvolvo um projeto na área de câncer de pele. Verdade. E a gente capacita pessoas capazes de suspeitar de tumores em sua volta. Não diagnosticar, né? Mas de perceber num colega de trabalho, num cliente, num parente, chamar atenção para levar para o médico. Eles passam a ser chamados de vigilantes da pele. E a gente leva muita informação para esses vigilantes. Então, quem se interessar também em se tornar o vigilante da pele, me acompanhe, que eu levo sempre informações práticas, com dicas simples de como você pode suspeitar. Então, me acompanhe no Instagram, que é DR Lucas Fernandes. Lá a gente está sempre colocando coisa nova sobre o assunto. Isso é muito legal, porque você fez um trabalho de capacitação, inclusive com tatuadores, né, cabeleireiros. Isso gera um efeito muito, muito importante, né? Sim, a gente já teve aqui na macro-região vários casos de pessoas. A gente teve, assim, casos que o tatuador percebeu uma pinta alterada e foi diagnosticado melanoma. Também cabeleireiros, manicures, profissionais de salão de maneira geral, profissionais de estética, são grandes aliados nesse combate. Doutor Lucas Fernandes, médico dermatologista, muito bom tê-lo aqui conosco sempre. E tem que voltar mais vezes aqui, viu? A gente Sim. gosta de te receber aqui. Que bom, me convida, obrigado pelo convite. Maravilha, começamos então com o Dr. Lucas Fernandes, médico dermatologista, sobre a campanha Dezembro Laranja, que visa a conscientização e prevenção a respeito do câncer de pele.